presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, comemorou o aumento de empregos na área de turismo. Bolsonaro disse: em 2019, o turismo criou 163,6% mais vagas de emprego em comparação com 2018. O setor movimentou 238,6 bilhões de reais em 2019, 2,2% a mais que em 2018. O Executivo Federal segue fazendo sua parte e desenvolvendo mais aproximações para expansões. O presidente compartilhou uma notícia com os detalhes. Ouça! O turismo brasileiro registrou mais um importante resultado em 2019, tanto em faturamento como em geração de emprego. O ICV Tour, índice da pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em parceria com a Cielo, registrou o melhor desempenho do setor desde 2017, com um aumento de 2,2% no faturamento real ante o ano anterior, totalizando 238,6 bilhões de reais, um acréscimo de 5,1 bilhões. Outro número expressivo foi a criação de 35.692 novos postos de trabalho, o que representa alta de 163% em relação às vagas criadas em 2018. Em 2019, todos os segmentos de serviços turísticos indicaram aumento de vendas em relação a 2018. Transporte de passageiros foi o que apresentou a maior elevação, seguido de hotéis e similares. O Sudeste se destacou no faturamento do país, com vendas no montante de 147 bilhões. A região respondeu por 61,6% do faturamento do setor turístico no ano passado, seguida pelo Sul e pelo Nordeste. O estado de São Paulo liderou, respondendo por 40,5% do faturamento no país. Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os números reforçam a importância do setor como um dos principais ativos econômicos do país. Os resultados alcançados apenas reafirmam todo o potencial para a geração de empregos e renda do nosso segmento, disse. O Ministério do Turismo, seguindo a política do governo do presidente Jair Bolsonaro, tem adotado uma série de medidas para tirar o peso do Estado das costas do empresário e, assim, possibilitar que melhores condições sejam oferecidas ao turista, comentou. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, explica que o setor de turismo acompanhou, no ano passado, a gradual recuperação da economia do país. Como previsto, o faturamento do turismo acompanhou os indicativos de alta em 2019, em sinergia com a performance esperada para a economia, avalia. Os consumidores têm optado por refeições fora de casa, deslocamentos em viagem e serviços de hospedagem, de acordo com o ICV Tour CNC. Juntos, os segmentos de restaurantes e similares, transportes de passageiros e de hospedagem e similares foram responsáveis por 90% das vendas turísticas, com valor em torno de 216 bilhões. De acordo com a pesquisa da CNC, baseada nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o emprego no turismo cresceu pela segunda vez consecutiva em 2019, em patamar bem superior a 2018. Há hoje 2,9 milhões de trabalhadores no setor, sendo 67% nas atividades de hospedagem e alimentação. A criação de 35.692 novos postos de trabalho configura aumento de 163,6% em relação às vagas abertas no setor em 2018. A geração de vagas do ano passado representou também acréscimo de 1,2% de novos trabalhadores no estoque de 2.983.080 empregados no setor. De acordo com o economista da CNC, Antônio Everton, a evolução do setor no que se refere à empregabilidade tem acompanhado o dinamismo do mercado de trabalho em geral. Dos grupos desse segmento, o único a revelar diminuição das contratações foi transporte de passageiros, em decorrência das demissões dos modais ferroviário e rodoviário, explica o especialista, sublinhando que a região Sudeste também exerce liderança na abertura de postos de trabalho do setor. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
tarde. Primeiro, é uma satisfação estar aqui. Meus amigos, brasileiros que trabalham e querem o bem do seu país, que respeitam essa pátria maravilhosa chamada Estados Unidos, na qual desde garoto sempre me espelhei. Já disse mais uma vez que não vou desistir. Muitas vezes eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Eu confesso que jamais esperava chegar na situação em que me encontro. Mas, para quem acredita em Deus, sabe que os milagres acontecem. Tem aqui uma gama de pessoas maravilhosas que estão ao meu lado, porque ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer aqui o pastor Edmar, o senhor Cássio, por meio do qual cumprimento todos aqui, o prezado Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, parlamentares presentes, 2 senadores, Jorginho Melo e Nelsinho Trade, 2 aliados nossos no Senado brasileiro, o embaixador Nestor Foster, conhecido no Brasil, o prezado João Mendes, satisfação em reencontrá-lo. Temos aqui também, eu não vou citar que tem muita gente aqui à minha frente, o mais antigo aqui, o general Augusto Heleno. Ele é casado, hein? Aqui tem o general Cid, o general Quatro. General, eu parei com o capitão para não envelhecer. Um velho colega meu aqui também, Coronel Márcio, de Engenharia, eu conheço há mais ou menos 5 anos. Eu sei que o que vocês querem é o finalmente, né? Para onde o Brasil vai? Para onde podemos chegar? E é isso. Deixa eu fazer uma breve introdução. Nós acreditamos em você, Bolsonaro. Isso é importante. Dia 21 agora eu entro no seleto grupo da terceira idade. Faço 65 anos. Nasci em 55. Meu nome Messias veio mais da minha mãe, né? Porque eu tenho problema já no ventre e como foi quase um milagre eu ter nascido vivo, veio o nome. Como meia esquerda do Palmeiras, Jair Rosa Pinto, fazia aniversário dia 21 de março, eu entrei apareceu no meu nome e o nome já é. Bem, entrei no exército então com 17 anos de idade. Quando cheguei ao posto de capitão, me lancei vereador do Rio de Janeiro, uma cidade bastante complicada, onde a esquerda falava muito alto, e os militares ainda naquela época não tinham o seu devido reconhecimento do trabalho que fizeram durante aquele período, 64 a 85, mas conseguiram ser o mais votado, então, o Partido Democrata Cristão. O PDC foi o partido que sobrou. Ninguém mais me queria. Então, muitos achavam que a presença minha naquele partido inibiria votações, mas tudo bem, me elegi vereador contra a vontade do meu pai. Meu pai queria que eu continuasse no exército, porque ele achava que se eu fosse general seria presidente da República um dia, e se fosse político não. Uma das raras vezes que descontentei o meu pai. Me elegi vereador então, 2 anos depois me elegi deputado federal e fui para o nosso querido Congresso Nacional. Logicamente era o final do governo militar, basicamente. Quase uma centena de anistiados, ex-presos políticos. O cara pegava, vinha, me assaltava, era preso político. E tive uma reação muito grande dentro do parlamento. Eu passei a ser um alvo compensador nacional. Respondi quase 30 processos de cassação. Quem vê pensa, né? Esse cara deve ser um bandido. Né? Mas todos os processos, sem exceção, por ter ocupado a tribuna, por ter tido embates acalorados dentro do plenário, fora dele, com o pessoal de esquerda. Terminando o 6º mandato, me candidatei a mais uma reeleição. Isso foi em 2014. Fui o mais votado do Rio de Janeiro, quase 500 mil votos, sem gastar quase nada. E quando, logicamente, acabou o segundo turno, né,
eu vi que havia sido eleita uma senhora que quer destruir a destruição agora. E daí, como eu tive uma passagem pela luta armada em 1970, na região do Vale do Ribeiro, onde então Lamarca tinha feito uma base de guerrilha, e foi na minha cidade por coincidência, o exército esteve lá, eu me aproximei do exército, então comecei a conhecer o que era a luta armada, o que aqueles caras queriam naquele momento. Inclusive um dos atos, deixa bem claro para a imprensa que costuma me criticar, né? A Dilma não estava lá no Vale do Ribeiro, tá ok? A VPR que pertencia ao Lamarca era o mesmo grupo da Dilma Rousseff. E lá naquele momento, foi em maio de 1970, foi aprisionado pelo grupo do Lamarca o tenente Alberto Mendes Júnior, um jovem de 23 anos de idade, e foi executado a pauladas nas matas do Vale do Ribeiro Edgar. Prossegui a minha vida pública, e após então, 2014, né, com a eleição de Dilma Rousseff, eu pensei comigo, né, poxa, para onde está indo o Brasil? Como é que pode essas pessoas serem eleitas, reeleitas no Brasil, se você acabar de 8 anos de Lula, com todas aquelas acusações já de corrupção? Chegaremos, o que esse pessoal tem feito na cabeça do povo brasileiro para convencê-los a votar neles? Se bem que sempre desconfiei do voto eletrônico nosso no Brasil. Bem, então comecei então, falei com a minha esposa que ia disputar a presidência, isso no final de 2014. Obviamente, ela deve ter pensado com seus conhecimentos, né, muito inteirada em política, né? Mas deve ter pensado, qual é desse cara aí? O cara não tem dinheiro, não tem partido político, a imprensa vive batendo nele, né, em sua maioria, onde ele quer chegar. Bem, eu estou pulando etapas para ser bastante rápido aqui. Comecei a rodar o Brasil. Adotei ao longo da campanha, né, uma máxima aqui, uma passagem bíblica, João 8,32, sobre a verdade. E também, esse lema Brasil acima de tudo, sempre é falado nos quartéis, ela fala nos quartéis. E Deus acima de todos, foi num evento em Brasília, fui convidado por um líder religioso para falar para uma plateia, quase 20 mil pessoas na esplanada, e naquele momento ali eu tive um insight, e saquei, né, Deus acima de todos. E parece que ficou bem. Ficou muito bem. Bem, comecei a rodar o Brasil então. Uma das passagens mais fantásticas minha foi em Manacapuru, coração do Amazonas, onde umas 200 pessoas me esperavam no porto, né? E conversei com aquele povo pobre, lá do interior, esquecido da região amazônica. E obviamente quando viajava para esses locais, eu estudava, né, qual o problema deles, o que eles gostariam de que fosse feita na tua região, caso eu fosse presidente da República. E assim foi ao longo de, acredito, uns 50, 60 passagens minhas para os mais variados locais do Brasil. A recepção era maravilhosa. Em Manaus, uma das mais importantes, talvez umas 5 mil pessoas no aeroporto, né? Fortaleza, Recife, Cuiabá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Floripa, do Jorginho. Então era uma coisa fantástica. A imprensa nunca noticiou nada, zero. Às vezes o aeroporto parava por horas, a imprensa não noticiava nada, tá certo? Afinal de contas, ela tinha seus candidatos, tá? E para manter os seus privilégios, tinha que trabalhar por esses candidatos, não por mim, que tinha uma bandeira, já tinha uma estratégia, e tinha aquilo na cabeça, né, e externava o que gostaria de fazer caso chegasse à presidência. Chegou o fatídico meia dúzia de... Meia dúzia de setembro, onde um elemento que era filiado ao PSOL me esfaqueou. Só Jesus. O que... O que me deixou vivo foi a esperança, a fé, as orações e a crença em Deus. Amém. E digo mais, não foi a facada que me elegeu. Quando cheguei em Juiz de Fora, aproximadamente 40 mil pessoas na Praça Halfman,
esse é o nome da praça. Eu ainda falei para o pessoal que estava comigo naquele tempo, como já era a campanha, eu tinha a Polícia Federal ao meu lado. Falei que era a última vez que eu enfrentaria o povo daquela forma, de peito aberto. Porque eu falei, vão me matar. Infelizmente foi a última vez. Aconteceu, mas graças a Deus, por um milagre, segundo os médicos, eu sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Minha campanha, eu acredito que, pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entender houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado brevemente, eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos. Caso contrário, passível de manipulação e de fraude. Então, acredito até que elegi, porque tive muito mais votos, né, no segundo turno do que se poderia esperar. E ficaria bastante complicado uma fraude naquele momento. Bem, nos elegemos, um dos compromissos lá de campanha foi escolher um ministério técnico. Tenho 2 senadores aqui, eles sabem. Não é fácil, não foi fácil. A barra é pesada. Tá? O grupo por lá de lá, que é o grupo da esquerda, PT, PCdoB e PSOL, né, foi para o segundo turno. No primeiro turno ficou para trás um grupo lá de uma composição de vários partidos, ficou para trás o senhor Geraldo Alckmin, e no segundo turno o outro grupo. Então eu cheguei e o meu compromisso de campanha eu botei em prática, apesar das dificuldades que não foram poucas, porque era uma tradição no Brasil a participação político-partidária na composição de ministérios, de indicação para estatais e na presidência de bancos oficiais. É o foco da corrupção. Aí está a alma da corrupção. Se até hoje, 12, 13 meses já, 14 meses do nosso governo, não houve nada de corrupção. Não apareceu. Pode ter, está acontecendo, a gente não sabe, né? Mas nada apareceu. Então, a chave do sucesso disso foram as indicações pessoais do presidente, né? Não porque eu conhecia todo mundo. Eu conhecia o João Heleno, conhecia o Almirante Bento aqui das minhas legias de passagem, não conhecia o Ernesto Araújo, mais algum ministro aqui? Secretário da Pesca aqui. Eu conheci o pai dele durante a campanha. E depois, quando ele foi me visitar, o pai dele foi antes das eleições. Eu conheci o garoto Jorge Seife aqui. E confesso que impressionado com os assuntos da pesca. Era um ministério na época, né? Que era tratado como outro qualquer, apenas para fazer partidário. E fizemos o ministério e começamos a trabalhar com toda a dificuldade que tínhamos com o parlamento. Né? Se bem que eu entendo que o nosso parlamento hoje em dia é melhor do que o de anos anteriores. Tivemos um grande desafio, a reforma da Previdência, que tinha que ser feito. Houve a conscientização do parlamento nesse sentido, foi aprovada a reforma e temos mais 2 importantes pela frente que esse mês nós decidiremos com toda certeza apresentá-las, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Mas o grande problema do Brasil não é externo, é interno. É a questão do aparelhamento do Estado, é um grupo forte de esquerda ainda que patrocina o atraso, que você tem que afastá-lo, não pode ser complacente. Foi o Macri da Argentina complacente, perdeu. Foi o Piñera, está sendo o Piñera na Argentina também, está com um problema seríssimo. O Chile, problema seríssimo também. Ele encontra lá com manifestações quase que diárias. Quando começaram os movimentos ali, que disseram que era espontâneo, mas mais de uma dezena de estações de metrô foram queimadas simultaneamente. Então é orquestrado, sim, não há dúvida, pela aquele pessoal do Folha de São Paulo, agora grupo de Puebla, mudaram o nome, não, mas continua a mesma coisa. E o Brasil, será que estamos livres disso? Eu acredito que, se nós bobearmos, volta em 2022 no mínimo. Tá certo? E nós temos que trabalhar contra essa proposta.
ministro da Educação, entrou Abraham von Trauben, eu falei para ele, se eu fosse você, não aceitaria. E resolveu aceitar. É o ministério mais complicado que tem. É um orçamento bilionário, sempre esteve loteado por partidos políticos. Basta ver que o Haddad foi, se não me engano, por 8 anos ministro da Educação. O Haddad, 8 anos ministro da Educação. É uma coisa inacreditável. E a prova da educação está aí. Na prova do PISA, não é um dos, somos o último. Dentro da América do Sul e fora da América do Sul. Somos o último lugar. É sinal que o Paulo Freire não deu certo. Se a esquerda o trata como ídolo, é sinal que nós devemos desconfiar disso aí. Bem, indo agora para a questão mais importante, né? Um ano depois de governo, se pode falar alguma coisa. Os números vêm demonstrando que o Brasil começou a se arrumar em sua economia. Obviamente, os números de hoje têm a ver, né, a queda drástica na Bolsa de Valores lá no Brasil, no mundo todo, tem a ver com o preço do petróleo, basicamente, que despencou, se não me engano, 30%. Abriu com menos 30%. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas, né? Mas acredito que o Brasil vai dar certo. Da minha parte, a gente procura se comportar o tempo todo para evitar atritos, evitar turbulência, mas de vez em quando a gente, como ser humano, dá umas caneladas por aí. Mas o relacionamento com o parlamento já esteve pior do que está hoje em dia, né? Anteontem troquei umas mensagens com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falando sobre a questão do dia 15 de março agora, que, no meu entender, é algo voluntário por parte do povo, não é contra o Congresso, não é contra o Judiciário, é a favor do Brasil, que, afinal de contas, nós devemos obedecer, né, e seguir o norte apontado pela população. E que a população quer, o que está em discussão lá em Brasília no momento, não quer que o parlamento não seja o dono do destino de 15 bilhões de reais de orçamento, que para nós é muito... Então isso está em jogo no momento. Eu acredito ainda que até o dia 15 os presidentes da Câmara e do Senado anunciam algo no tocante a dizer que não aceitam isso, e se a proposta chamada PLN4 tiver dúvida no tocante a ficar com ele esse recurso, para que venha destinar esse recurso para onde eles acharem melhor, e não executivo, acredito que eles possam botar até um ponto final, não um ponto final na manifestação, que ela vai haver de qualquer maneira, no meu entender, mas para mostrar que estamos sim afinados com o interesse do povo brasileiro. As minhas andanças pelo mundo, todas elas foram benéficas. Nós basicamente já recuperamos a confiança no mundo, tanto é que... Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.